Muito bem, gente. A pedidos ali do pessoal, tá? Eu estou gravando esse vídeo para esclarecer algumas coisas sobre o cálculo das engrenagens, tá? Então, nós vamos partir. O primeiro ponto vai ser o cálculo em função do desgaste da engrenagem. Então, a primeira informação que nós precisamos é o torque. Então, o torque, nesse caso, ele foi medido na prática, tá? Para o nosso exemplo do triturador de casca de ostra, foi medido 9.000 newton vezes milímetro. Caso eu precisasse calcular, então eu teria que usar aquela fórmula, né, que depende da potência e da rotação do pinhão. Nesse caso já está medido, então nós já temos o valor. Tá? A seguir, nós temos a questão da relação de transmissão. A relação de transmissão ela pode ser definida pelo número de dentes da engrenagem da coroa sobre o número de dentes do pinhão, mas também pode ser obtida pelo torque da coroa em relação ao pinhão ou do diâmetro entre as duas engrenagens, tá? Então, e da rotação também. Então tem várias fórmulas que são possíveis a gente obter a relação de transmissão que é dada pela letra I. Nesse caso, a gente definiu aqui, arbitrou o valor de 1,05. Por que esse valor? Porque é um valor, as engrenagens a gente vai ver mais para frente vão ter um diâmetro muito próximo uma da outra, tá? E a rotação delas vai ser aproximada, só que tem um requisito de que as rotações fossem próximas, mas diferentes entre si. Então, quanto mais próximas, mais diferenciadas aqui entre elas, tá? Seria melhor, tá? Então, isso aqui é a relação de transmissão. A seguir, nós temos a pressão admissível do material, né? A pressão admissível ela vai depender de alguns fatores. Primeiro fator é a dureza superficial do material, que é o HB. Segundo é o fator de durabilidade, que é o W, tá? Esse fator, o HB, vai ser tabelado, vai ser obtido de forma tabelada e o fator de durabilidade vai ser obtido por cálculo, tá? O cálculo do fator de durabilidade vai ser dado por esta fórmula aqui, 60 vezes a rotação do pinhão vezes o número de horas que nós desejamos, né, que nós desejamos que ele dure, a engrenagem, dividido por 10 na sexta, tá? Esse é o fator de durabilidade. Então, isso aqui, por enquanto eu vou deixar em fórmula, mas todas essas variáveis aqui, tá? O fator de durabilidade vai ser usado para calcular a pressão admissível, mas essas variáveis elas vão ser importantes para quê? Para a gente chegar nesta fórmula aqui, que é o grande problema que está acontecendo, tá? Que o pessoal está com dificuldade para entender, que é a questão do volume mínimo do pinhão. Tá? Muito bem, como é que a gente vai utilizar essa fórmula? Então nós temos aqui o volume mínimo do pinhão, que é dado pela largura da engrenagem vezes o diâmetro primitivo do pinhão ao quadrado, vai ser dado por 5,72 vezes o 10 na 5, que é uma constante, vezes o torque, sobre a pressão admissível ao quadrado, vezes a relação de transmissão, mais ou menos 1, tá? Dividido pela relação de transmissão, mais ou menos 0,14, depois eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Vezes o fator de serviço, que é o φ, tá? Então, essa aqui eu vou denominar, essa fórmula aqui eu vou denominar como fator, ou como a equação A, certo? Isso aqui vai ser bem importante para a gente a seguir. Bem, como a gente pode ver aqui, nós vamos ter, nessa equação aqui, nós vamos ter esse valor do torque, nós já temos, a pressão admissível nós vamos calcular, a relação de transmissão nós já temos, tá? O φ vai ser tabelado, então nós já temos também. O que nós não temos dessa equação?
essas duas variáveis. Como a gente tem uma equação e duas variáveis, nós precisamos obter uma outra relação, tá, entre essas variáveis que vai me facilitar, vai me permitir isolar uma delas, tá, e assim conseguir obter o valor dessa variável e depois substituir na outra equação. Então, lá do material que eu passei para vocês, lá na aula, nós temos que uma engrenagem em balanço, que vai ser o nosso caso de aplicação, ela possui a seguinte relação, que a largura da engrenagem dividido por seu diâmetro primitivo, tá? Ela vai ser menor ou igual, ou seja, o valor máximo dessa largura, vai ser 75% ou 0,75% do diâmetro primitivo. Ou seja, reescrevendo essa equação aqui, ó, tá? Porque ela tem essa aí seria uma inequação, mas porque ela tem um sinal de desigualdade aqui, né, de menor que, mas ou igual, né? Mas eu posso reescrever dizendo que o B1 vai ser menor ou igual a 0,75 vezes o diâmetro primitivo do pinhão, tá? Então, essa relação é que vai me permitir agora reescrever, né, a nossa equação A. Então, aquela equação lá que eu mostrei para vocês, a equação A, tá? Eu vou reescrever ela. Como que eu vou reescrever? Eu vou substituir o B1, o valor B1 aqui, ó, da equação A, tá? Vou substituir por isso aqui, certo? Então, o meu B1 agora eu vou reescrever dessa forma aqui, 0,75 vezes D01 vezes D01 ao quadrado é igual àquela, toda aquela restante da equação. Notem que aqui eu já aproveitei e já substituí, já tirei o sinal negativo, porque o sinal negativo ali naquela equação ela equivale ao quê? Ao engrenamento interno. Como o nosso engrenamento externo é externo, no caso aqui, o sinal vai ser o sinal positivo, tá? Então já tirei aquele sinal de negativo aqui para não dar confusão, tá? Já está aqui pronto. O que falta agora? Falta agora a gente pegar, eu vou reescrever aqui a equação bem direitinho aqui, já juntando os fatores, a variável que é igual, né, que é a mesma variável, então já multipliquei uma pela outra, já vai ficar D01 ao cubo, aqui o 0,75 e aqui eu tenho a equação reescrita. Agora a gente vai começar a substituir valores, tá? Então, para começar, nós vamos ter que calcular a nossa pressão admissível, que ainda não foi calculado, o nosso W, que também não foi calculado. Para isso, nós vamos ter o seguinte, o HB, que é a dureza superficial. Isso aqui a gente já fez as contas lá na aula, então eu já tirei que o material vai ser um aço, que pode ser o 4320, 4340, 8620, 8640, tá? Lá daquela tabela lá da aula. E a gente chegou numa dimensão aqui, numa dureza superficial de 3.600 Newton por milímetro quadrado, dureza Brinell, tá? Então essa vai ser a nossa dureza aqui que a gente vai aplicar na fórmula da pressão admissível, lá em cima, ok? O que falta para a gente? O W. E o W depende da rotação do pinhão, do número de horas, né? Que a gente vai colocar aqui, ó, rotação do pinhão 60 RPM, essa aqui vai ser fornecida pelo próprio, como é isso? O próprio motorredutor, né, que vai me fornecer essa rotação. Número de horas de trabalho, eu estabeleci que eu quero 1 milhão de horas de trabalho, ou seja, um número de horas de trabalho alto, tá? Para a nossa aplicação, para ter uma durabilidade do equipamento. E nós temos o fator de serviço, eu já vou estabelecer que a gente vai aplicar aqui depois nessa fórmula, vai ser de 1,5
0,75, que ele equivale aos britadores, né, como tem muito impacto esse equipamento, trabalhando 10 horas diárias. Então, substituindo valores, né? A pressão admissível 0,487 vezes 3.600 sobre W sobre o fator durabilidade elevado a 1/6, a raiz sexta de W, né? Substituindo valores na fórmula do W, 60 vezes a rotação do pinhão vezes o número de horas sobre 10 na sexta. Como 1 milhão é a mesma coisa que 10 na sexta, a gente pode cortar em cima e embaixo, certo? Multiplicando 60 por 60, nós temos 3.600. Como esse número é adimensional, não tem unidade, tá? Então é 3.600 só. Substituindo aqui na fórmula agora da pressão admissível, tá? Nós vamos ter os valores aqui, elevado a 1/6, 3.600. Tirando a raiz sexta deu 3,915 e calculando o número de cima deu 1.753,2. Fazendo a conta, nós tivemos uma pressão admissível de 447,82 Newton por milímetro quadrado. Só para efeito, tá, de comparação, este material ele tem em torno de resistência de pressão admissível 1.200 Newton por milímetro quadrado, ou seja, está de bom tamanho, ele vai aguentar tranquilamente essa pressão de contato, tá? Agora, pegando esses valores aqui, todos os valores calculados, e colocando em B, né, que é aquela nossa equação grandona lá do volume mínimo do pinhão, então aqui, ó, 0,75 vezes deu 0,1 ao quadrado, é igual a 5,72 vezes 10 na 5, vezes o torque, que é 9.000, dividido pela pressão admissível ao quadrado, tá? Vezes 1,05 mais 1, a relação de transmissão 1,05 mais 1, dividido por 1,05 mais 0,14, vezes o fator de serviço 1,75. Então, aqui, calculando, eu já elevei ao quadrado aqui, pegando aqui, transformei o 5,72 vezes 10 na 5 num número só, para facilitar. Coloquei a pressão admissível ao quadrado, tá? Fiz o cálculo da relação de transmissão aqui, 1,05 mais 1, 1,05 mais 0,14, obtive esses valores. Agora, eu vou calcular, multipliquei em cima e embaixo, tá? Isso aqui é bem importante, multiplicar em cima todos os valores de cima, depois todos os valores de baixo, e obtive o volume mínimo do pinhão, certo? De 77.389 milímetros cúbicos. Então, eu obtive a seguinte informação: 0,75 vezes diâmetro primitivo ao cubo é igual a esse valor aqui. Ok? Com base nisso, agora a gente consegue fazer o quê? Consegue definir qual vai ser o diâmetro primitivo, porque eu só tenho ele de variável agora aqui de incógnita aqui nessa equação. Então, D01 ao cubo é igual a 77.389,87 dividido por 0,75, que estava aqui desse lado da fórmula ainda multiplicando, tá? Passei para cá agora só para garantir que vai dar, para não dar mais confusão, né? Então agora eu dividi, obtive 103.186,49, tiro a raiz cúbica e vou obter um diâmetro primitivo do pinhão mínimo. Esse aqui é o mínimo, menor valor de diâmetro primitivo do pinhão vai ser de 46,9 milímetros, tá? Já a largura, então multiplico esse valor aqui, né, substituindo lá naquela equação anterior, que diz que B1
vai ser menor ou igual, né? Aqui o valor máximo de B1 vai ser 0,75. B1 vai ser menor ou igual a 0,75 vezes D01, tá? Então, substituir o valor 46,9 aqui. Então, B1 vai ter que ser menor ou igual a 35,18 milímetros, tá? Qual é a informação aqui importante? Por que eu tenho que respeitar o volume mínimo do pinhão? Então, se eu tenho esse volume mínimo do pinhão, eu tenho que respeitar esse valor aqui. Senão, ele não vai aguentar a solicitação a que está sendo submetido. Tá? Então, por isso que é o valor máximo da largura se eu utilizar o valor mínimo do diâmetro primitivo. Isso é importante porque depois a gente vai mexer, a seguir nós vamos mexer com isso aqui. E esses aqui, lembrando que são valores calculados, tá? Valores teóricos. Na prática a gente vai ver que vai modificar. Muito bem, chegando então nas nossas dimensões ali do diâmetro primitivo e da largura. Agora nós vamos ter que cuidar com o quê? Com uma outra informação, que é a distância entre centros, tá? Das engrenagens, que deve ser aproximadamente 60 milímetros. Por que ela deve ser isso? Isso aqui é uma informação, uma restrição do próprio projeto. Por que ela deve ser isso? Por conta do tamanho das tremonhas, ou seja, as tremonhas vão ter que respeitar esse valor. Quer dizer, as tremonhas vão ter um valor próximo de 60, um pouco maiores, tá? Mas elas vão gerar essa distância entre centros de 60 milímetros. Porque se eu não respeitar isso, eu vou ter que refabricar as tremonhas e não me interessa fazer isso, tá? Então, como a gente definiu aqui os módulos, né, das 4 equipes, das 2 da tarde e 2 da noite, dentro dessa faixa de módulo 2,25, 2,5, 2,75 e 3, tá? Nós vamos seguir, por enquanto, usando a relação de transmissão teórica, tá? Que eu defini, certo? Z2 sobre Z1 igual a 1,05. Então, e considerando que a nossa equação para definir a distância entre centros vai ser dado pelo diâmetro primitivo do pinhão mais o diâmetro primitivo da coroa sobre 2, tá? Nós vamos, com os valores calculados, nós teríamos as seguintes dimensões, tá? Com os valores calculados, nós teríamos o seguinte: Z1 igual ao diâmetro primitivo sobre o módulo, tá? Então, aqui, ó, diâmetro primitivo calculado sobre o módulo, 46,9 sobre 2,25. Eu peguei um módulo aqui para começar, para a gente fazer, para vocês terem uma ideia melhor, tá? Então, vai ficar igual a 20,84 dentes. Só que é impossível fabricar uma engrenagem com 20,84 dentes, então eu arredondo esse valor para 21 dentes do diâmetro primitivo. Só que quando eu faço isso, eu tenho que recalcular o nosso diâmetro primitivo. Então, corrijo ele em função do novo número de dentes. O módulo eu mantenho constante, porque a fresa vai ter esse módulo aqui, 2,25, então eu não posso alterar ele. Então, vou multiplicar ele pelo novo número de dentes. Então, o número de dentes corrigido, o diâmetro primitivo corrigido vai ser 47,25 milímetros, tá? Agora, calculando o número de dentes da coroa, né? Vai ser 1,05 vezes Z1, porque eu peguei aquela fórmula da relação de transmissão, que é Z2 sobre Z1, né? Igual a 1,05. Então, eu vou ter aqui, ó, o Z1 passa multiplicando, né? Z2 sobre Z1. Então, Z1 passa multiplicando 1,05 vezes Z1. Eu vou ter 22,05 dentes. Consequentemente, eu vou corrigir para 22 dentes, tá? Esses 22 dentes, faço a mesma conta que eu fiz anteriormente para corrigir o diâmetro primitivo, né? Multiplico pelo número de dentes
pelo módulo e vou obter aqui 49,5 milímetros de diâmetro primitivo da coroa. Tá? Isso tudo é bem importante porque daí agora o que a gente vai fazer? A gente agora vai calcular a distância entre centros para ver se ela confere com o que a gente tem estabelecido no projeto. Então aqui, ó, a distância entre centros, pego, jogo na fórmula, diâmetro primitivo do pinhão 47,25, da coroa 49,5, dividido por 2 e obtive o valor de distância entre centros de 48,375 milímetros. Isso é menor do que 60 milímetros, não está próximo, então isso aqui não me interessa. Esse valor aqui não é, tá, compatível. Esses dois valores aqui, ó, não são compatíveis, então eu vou ter que mudar o nome do meu projeto. Como é que eu vou mudar? Então aqui, ó, para não refabricarmos, eu coloco a justificativa aqui, para não refabricarmos as testemunhas, iremos ajustar o diâmetro primitivo das engrenagens e sua largura para evitar o desperdício de material. Ou seja, eu vou continuar respeitando o volume mínimo do pinhão, que é 77,389, tá, milímetros cúbicos. Então, para não desperdiçar material. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o diâmetro primitivo a partir do valor de referência de 60 milímetros. Como que nós vamos fazer? Então, aqui. Considero o diâmetro primitivo do pinhão de 60 milímetros. Inicialmente, vou colocar aqui, chutar o valor 60. O módulo 2,25, tá? Consequentemente, o Z1 vai ser dividir, né, os dois, o diâmetro primitivo pelo módulo, vou obter 26,67 dentes. Não tem número de dentes quebrado, como eu já falei, então corrigi o Z1 para 27 dentes, tá? Esse vai ser o meu novo número de dentes do pinhão. Recalculando o diâmetro primitivo, obtive 60,75 milímetros. Agora, eu vou recalcular a coroa. O número de dentes da coroa eu vou multiplicar 1,05 vezes 27. Deu 28,35, eu posso colocar 28 dentes ou 29. Aqui daí é uma opção que eu tenho, eu posso arredondar para cima ou para baixo, tá? Claro que depende da minha intenção. Ok? Mas, no caso, eu arredondei para 28, multiplicando o diâmetro primitivo da coroa, né? 28 vezes o módulo, com arredondamento, obtive 63 milímetros e agora eu consigo calcular a distância entre centros, que está aqui. 60,75 mais 63, divido por 2, obtive 61,875 milímetros. Esse valor é aproximado com 60. Então, tá ok. Então, a gente pode usar esses valores aqui de diâmetros primitivos da coroa, tá? O que eu faço para finalizar? Calculo a minha relação de transmissão real, né? Que era 1,05 teórico que eu tinha definido. Deixo fazendo aqui, ó, Z2 sobre Z1, obtive 1,037. Tá bom, tá de bom tamanho, não preciso me preocupar com isso, tá? Tá ótimo esse valor. Como é definido arbitrariamente, isso aqui não tem muita importância para a gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir a minha largura, tá? A largura corrigida da engrenagem, porque já que eu não quero desperdiçar material, eu vou pegar o volume mínimo do pinhão e vou trabalhar com o diâmetro primitivo corrigido do pinhão, que é aquele de 60,75. Jogando aqui na fórmula, ó, o volume mínimo calculado, que eu calculei lá anteriormente, divido pelo seu valor ao quadrado, tá? Que eu peguei aquela fórmula A, lá nossa, isso aqui é lá da fórmula A. Depois eu posso até mostrar aqui, ó. Vamos lá. Ó, o que eu fiz aqui? Tudo isso aqui, ó,
toda essa região aqui é aquele valor de 77.389. Peguei o diâmetro primitivo ao quadrado aqui, ó, que é o que a gente já tem, e a gente passa aqui para baixo dividindo, tá? Então, fazendo esta conta, nós vamos obter o seguinte, ó, que o resultado da minha largura aqui da engrenagem vai ser de 20,97 milímetros. Como ela é bem menor do que a anterior, então ela atende aquele requisito do menor ou igual a 0,75 diâmetro primitivo, né? Então tá tudo dentro do normal. Claro que aqui eu vou arredondar para a minha largura de 21 milímetros, a largura nova da engrenagem. Isso aqui vai ser importante para o próximo cálculo, tá? Então, nós calculamos anteriormente, tá? A resistência ao desgaste. Agora falta, né, dentro daqueles cálculos que a gente precisa fazer do nosso projeto, da nossa engrenagem, o cálculo da flexão no pé do dente, que é outra região de solicitação que a engrenagem sofre. Qual é a grande característica aqui? Qual é a grande informação que nós precisamos? Que a tensão de flexão, máxima de flexão no pé do dente, seja menor do que a tensão admissível do material. Tá? Então, o material vai ter a sua tensão de escoamento, a gente vai ter que escolher e encontrar um fator de segurança, usar um fator de segurança para garantir que a peça não vai falhar, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos ter a fórmula da tensão máxima de flexão, que vai ser dada por força tangencial vezes o fator de forma, que é o Q, vezes o fator de serviço, que nós já temos, que é 1,75, dividido pela largura da engrenagem, que a gente acabou de calcular, vezes o módulo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes da gente jogar os valores que já estão ali, né? A gente vai ver como é que a gente obtém esses valores. Então, força tangencial vai ser dada pela seguinte equação. A força tangencial é igual a 2 vezes o torque sobre o diâmetro, tá? Então, é força... Também daria para fazer torque sobre o raio, né? Só que nesse caso, como a gente já tem o diâmetro primitivo, para a gente não ter que ficar fazendo mais uma conta, eu usei essa fórmula aqui. Então, 2 vezes o torque sobre o diâmetro primitivo, joga aqui os valores, 2 vezes 9.000 sobre 60,75, obtive 296,3 newton. Então, aqui, está aqui já na equação. O fator de forma vai ser tabelado. Ele depende do número de dentes da engrenagem, então vai estar em torno aqui, eu não vou ter certeza aqui nesse momento, mas a tabela, eu encontrei uma outra tabela diferente um pouquinho, eu não me lembro se é 3,2 para 28 dentes, 27 dentes ou 3,3, tá? O valor que eu encontrei foi para 24 dentes, 3,2, tá? Então, fator de forma tabelado, já está aqui também. Fator de serviço nós já tínhamos. Largura nós já temos, que nós já calculamos, e o módulo nós já temos também, tá? Que são os dois valores, os valores que faltavam, né? Calculando aqui, então, fazendo a conta, nós obtivemos 35,11 Newton por milímetro quadrado ou megapascal, é a mesma coisa, tá? Newton por milímetro quadrado e megapascal é exatamente a mesma unidade, tá bom? Então, essa informação é importante. Agora, nós vamos obter a tensão admissível do material, que é dada pela sua tensão de escoamento dividido por um coeficiente de segurança. O aço, eu não me lembro qual, eu acho que é o 4320, tá? Não sei se é o 4320 ou 4340, mas um deles vai ser 425 megapascal da tabela, que eu fiz na aula, inclusive esse levantamento, tá? Mas é o menor dos que eu citei, né, como possibilidades de material, esse aqui é o menos resistente. 425 megapascal dividido por 2, certo? Que é a coeficiente de segurança que eu arbitrei aqui, não precisa ser muito mais alto do que isso, vai dar 212,5 megapascal.
Tá? Esse aqui é o resultado da tensão admissível do material. Tá? O que a gente vai fazer agora? Pegar os dois valores que a gente calculou e comparar. 35,11 megapascal é menor do que 212,5 megapascal, bem menor inclusive, né? Então, sob o ponto de vista da tensão de flexão no pé do dente, também está ok o nosso projeto. Então, assim nós acabamos de calcular as engrenagens, ou seja, obtivemos os jogos de engrenagem, lembrando que a largura do pinhão vai ser igual à largura da coroa, tá? Claro que precisa calcular o diâmetro externo, precisa calcular algumas outras coisinhas menores, mas essas coisinhas já estão, a fórmula é aplicação direta de fórmula, então a gente não precisa se preocupar tanto. O mais difícil eram esses cálculos aqui, porque muitas coisas a gente tem que voltar, tem que corrigir, né? Tem que fazer aquelas pequenas correções para ajustar os tamanhos e arredondar, fazer arredondamentos. Então, essas que eram as informações mais importantes do cálculo da engrenagem.